Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Como foi o seu almoço de Páscoa? A minha oração é sempre para que Deus dê a todos vocês o melhor. Dê paciência, perseverança, domínio próprio e momentos agradáveis diante de Deus e junto com a família que Deus te deu. Eu quero iniciar o nosso culto nesta noite lendo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, o verso de número 30. A palavra diz assim para nós, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o verso 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Mateus 10, verso 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Bom, nós não vivemos guiados por sorte. Sempre diz, foi sorte, né? Nós não vivemos guiados por sortes, ou por acaso, ou pelo azar, mas nós cremos no Deus da providência. Nós cremos em um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que reina, um Deus que dirige através da sua santa providência. Então, o nosso Deus, o Deus completamente santo, sábio e poderoso, não é? Com as suas mãos ele sustenta, ele governa os céus, governa a terra e todas as criaturas. Assim então as ervas, as plantas, a chuva, a seca, os períodos frutíferos, infrutíferos também, a comida, a bebida, a nossa saúde ou a doença, riquezas, pobrezas, todas estas coisas nos sobrevém não por acaso, não por sorte, mas vem das dadivosas mãos do nosso Deus, mãos paternais. E é com esta confiança que eu quero convidá-lo para entrar nessa semana na presença de Deus. Confiança que a providência dele dirige a sua vida e então acasos para nós não haverá. Haverá momentos difíceis, momentos alegres, momentos que o fardo é mais leve, momentos pesados, mas saber que sempre Deus está dirigindo, Deus está nos governando e governando todas as coisas. Governando todas as coisas. Não é? E então eu quero convidá-lo para entrar essa semana, no nome do Senhor dos Exércitos e sempre crendo na providência do nosso bom Deus. E eu quero convidá-lo para orar comigo neste momento. Tudo que nós fazemos em oração. Tudo que nós fazemos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade de nos reunirmos nesta hora e poder adorar o Senhor, poder nos apresentar diante da Tua santa e bendita presença, ó Pai. Que privilégio, Senhor, e que oportunidade tão rica para as nossas almas. Senhor, nosso Deus, nós somos carentes, nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós não somos autossuficientes, ó Senhor Deus, nós não podemos viver desta maneira, de um modo autossuficiente, mas nós precisamos do Senhor, precisamos da sua graça, precisamos do seu cuidado, ó Senhor Deus, em todos os momentos da nossa vida. Precisamos que o teu Espírito Santo nos ilumine, ó Pai amado, precisamos que ele ilumine o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso querer, mudando assim o nosso querer e disposição, ó Pai. Nós oramos, ó Senhor Deus, para que o Senhor venha sobre a nossa vida, com as Tuas mãos santas e poderosas, com a Tua providência, abençoando a nossa família, abençoando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mesmo tem dado a todos nós, e que não falte, Senhor Deus, o necessário para a nossa vida. Não falte o amor necessário, a fé necessária, a esperança necessária, ó Senhor Deus, e que a Tua providência possa também suprir as nossas necessidades, e quando abrir as portas dos nossos armários, que ali também o Senhor multiplique, que o Senhor nos enriqueça e que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades, ó Pai. Peço a Tua bênção para esse nosso momento de devoção, ó Pai amado. Peço que o Senhor ilumine os nossos olhos, nos dê entendimento para contemplarmos mais e mais as verdades da Tua santa e bendita palavra, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor Deus.
Graças a Deus, podemos mais uma vez orar ao nosso bom Deus. Lembrando sempre que os nossos templos, ou o nosso templo está fechado, a nossa igreja está fechada, mas a nossa missão continua. A nossa missão de levar esperança, de viver pela esperança, viver crendo no Senhor, sendo sacerdotes, não é, nas mãos do nosso Deus. Então a nossa missão continua. Paulo dizia que ele estava preso, mas a palavra não estava. Então continue assim, sendo a igreja do Senhor Deus, o templo do Espírito Santo do Senhor. Bom, eu quero, para refletirmos nesse final de dia, no dia da Páscoa, comemora-se a Páscoa, dia da ressurreição de Cristo Jesus, eu quero convidá-lo para ler comigo aqui um texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53. Por favor, se você está aí com a sua Bíblia, abra em Isaías, capítulo 53. A palavra nos diz assim, Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Até o verso de número 7 de Isaías, capítulo 53. Bom, o nosso texto desta noite, e ele começa com duas perguntas que chamam a nossa atenção. Ele começa dizendo assim: quem creu em nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? Primeira pergunta. A segunda: e a quem foi revelado o braço do Senhor? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Duas perguntas para chamar a nossa atenção. Quem creu na nossa pregação? E é sabido que até hoje muitos ouvidos ainda se fazem surdos à proclamação do Evangelho do Senhor. Há muitos ouvidos que ainda se fazem surdos à pregação do Evangelho. Como ele diz, quem creu na nossa pregação? Muitos ouvidos e corações que são fechados a essa pregação do Evangelho. E a segunda pergunta dele: e a quem foi revelado o braço do Senhor? E por outro lado, aqui o braço do Senhor é a figura da sua força, do seu poder, da sua ação, que isso sempre se fez manifesto. Muitos ouvidos e corações fechados à pregação, mas o poder de Deus, o braço de Deus, sempre se fez manifesto. Quando olhamos para as Escrituras, olhamos desde o início, quando Deus criou todo o universo, ali estava o seu poder, o seu braço. O Salmo de número 8, o verso de número 3, o salmista diz assim, não é? Ele usa a expressão dos dedos de Deus e ele diz: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, este céu tão grandioso, apenas os dedos do nosso bom Deus. Quando Deus libertou o povo lá do Egito, e Deus os libertou daquele momento ali da opressão de Faraó, Deus abriu o mar, Deus os fez passar por entre as águas ali em terra seca.
Êxodo capítulo 13, verso de número 3, diz que Deus libertou pela sua mão forte. E diz assim: e quando libertou Israel, o Senhor o libertou pela sua forte mão, pela mão forte do nosso Deus. Mas o braço de Deus se mostrou mais forte ainda, ou mais evidente ainda, quando da nossa salvação. Quando no envio de Jesus Cristo. E até hoje, quando Deus pega verdadeiros leões e transforma em ovelhas. Quando Deus pega corações de pedra e Deus quebra, Deus transforma. Então é quando ele diz: e a quem foi revelado o braço do Senhor, o poder do nosso Deus. E aí este texto de Isaías 53, em nenhuma outra parte do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo está assim de um modo mais claro do que aqui em Isaías 53. 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, dele vir a este mundo, Deus abriu os olhos do profeta Isaías. Deus revelou ao seu coração exatamente sobre Jesus, aquele que haveria de vir, manifestar o poder de Deus e transformar vidas, e ligar novamente as partes que estavam separadas, Deus com o homem. E aí os versos que acabamos de ler aqui, eles falam exatamente de Jesus Cristo. O verso de número 3 fala que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, ele diz. Está falando um pouco sobre um grande mistério e um grande milagre, que é a encarnação de Jesus Cristo. Ele se tornou homem. Ele se tornou homem. Aquele braço forte de Deus, poderoso, que criou os céus, obra dos seus dedos, mas se tornou homem. Se tornou homem. O Filho de Deus se tornou homem. Ele que é a imagem do Deus invisível. Ele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele que é a segunda pessoa da Trindade. Se tornou homem, diz o texto para nós. Ele que habitava com Deus, com toda a glória, com todo o poder, ele se tornou homem. Ele que estava desde o princípio, ali com o Deus Criador, ele era o Criador, sem ele nada do que foi feito se fez, glorioso, eterno, divino, se fez homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala sobre esta encarnação de Jesus, e aí fala de um modo tão precioso ali em Filipenses capítulo de número 2, os versos 6 e 7, e ele fala assim, falando sobre Jesus, e diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então este grande mistério e milagre, ele, a imagem do Deus invisível, se tornou homem, diz o texto. E aqui em Isaías, capítulo 53, o verso 1 e verso número 2, e fala exatamente da humildade que ele veio se tornar homem aqui. A humildade do nascimento de Jesus. Diz que não havia nada na aparência de Jesus, na sua aparência física, que indicasse as suas verdadeiras origens, ou a sua verdadeira origem. Quando criança, ele parecia e era uma criança. Quando adolescente, ele era e parecia um adolescente normal. E como homem, parecia e era um verdadeiro homem. Jesus não nasceu lá em Roma ou em Jerusalém, mas quando Jesus decidiu entrar neste mundo, e ele veio da maneira mais improvável possível, não como um conquistador ou como um grande líder mundial,
como um grande líder mundial, mas como um bebê indefeso, que precisou aprender com os seus pais, aprender as coisas básicas, simples. Nasceu em um estábulo na pequena vila lá em Belém. E anos mais tarde, os seus críticos perguntaram assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José? Não são estes os seus irmãos e irmãs? E olha, isso na verdade não foi um elogio, era na verdade uma ofensa, dizendo: olha, não é ele lá de Nazaré, o seu pai não é aquele que trabalha ali, o carpinteiro ali, não são aqueles os seus irmãos, nós não o vimos crescer, nós não o vimos caminhar pelas ruas, conheciam Jesus, seus irmãos, a sua vida ali. O poder e a majestade de Deus estavam ali ocultos na carne humana. Na carne humana. E João capítulo 1, verso 10, diz assim: e ele estava no mundo, e embora o mundo tenha sido feito por ele, através dele, o mundo não reconheceu. O mundo não reconheceu. Então o poder do braço de Deus veio, se manifestou Salvador, mas através de um homem. Ele se tornou homem. E aí, uma segunda ideia para nós aqui nesta noite, verso 3 e 4, e fala um homem e um homem de dores. Um homem de dores. O Filho de Deus não apenas se tornou um homem, mas um homem de dores. Jesus poderia ter entrado aqui neste mundo, poderia ter vindo ao nosso mundo como um super-homem, um super-herói. Alguém tocado pelas fraquezas humanas, pelas limitações humanas. Alguém intocado, por exemplo, pelo cansaço, pela fome, pela sede, pelo sono. Imune às provações, tentações. Jesus foi tentado, conduzido ao deserto, e ele foi tentado. Ele teve fome, ele cansou-se, teve sono. Um homem de dores, um homem que sabia o que é estar cansado, com fome e cercado pelas limitações humanas. Ele sentiu a dor da rejeição por parte da sua família. Diz que os seus irmãos não acreditavam nele. Certa feita veio a sua mãe e irmãos e queriam prendê-lo porque achavam que ele estava fora de si. E a rejeição também por parte de pessoas, os seus amigos que o abandonaram. Seus amigos que o abandonaram. Então ele experimentou todas essas limitações humanas, e eu disse até mesmo o fato de ser tentado. Mas aí Hebreus fala que isso é uma grande bênção para as nossas vidas. Hebreus capítulo 4, verso de número 15, e vai falar que então isso é uma grande bênção para a nossa vida, porque nós não temos um Deus ou um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porque em tudo que nós somos tentados, Ele foi tentado. Com uma diferença: sem pecado. Mas Jesus era homem, um homem de dores, um homem familiarizado com o sofrimento, soube o que é sofrer. Seu sofrimento começou desde o seu nascer, não é? Quando ele nasceu, não havia lugar para que ele pudesse nascer. Hoje, os pais, quando de uma gravidez, planeja desde o primeiro mês ou antes da gravidez, estar grávida, prepara-se quarto, adquire-se móveis, adquire-se roupas, todo um preparo, todo um momento, um glamour para a chegada. Jesus não teve onde nascer. Certamente poucos panos para que pudessem envolvê-lo ali naquela manjedoura. O lugar totalmente insalubre. Então começa desde o seu nascimento ali, já estava o seu sofrimento. E depois Herodes procura matá-lo. Seus pais tiveram que fugir com ele para o Egito. Da outra feita, Herodes teria certamente matá-lo, mas a providência divina não permitiu. E assim, muitos outros sofrimentos vieram sobre ao longo da vida de Jesus. Privações.
E ele disse assim em Mateus 8, verso 20, e ele diz que as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O nosso grande temor nesses dias é nos faltar coisas. É nos faltar coisas. Para o Filho de Deus, ele diz que não tinha nem onde reclinar a cabeça. E Deus cuidou, Deus não deixou faltar. Esta confiança que nós precisamos ter também. Olhando para Jesus, ele um homem de dores. E nenhum destes sofrimentos podem ser comparados ainda aos sofrimentos da quinta e da sexta-feira, chamada quinta e sexta da paixão, não é? Que foi do momento da morte de Jesus. Os seus sofrimentos eles foram se intensificando depois do pôr do sol da quinta-feira, quando ele orava ali no jardim do Getsêmani. Ele ali orava agoniado, ele suava gotas de sangue na sua agonia. Ele pede para que os seus discípulos estivessem com ele, o assistissem e orassem com ele, mas eles adormeceram. E eles adormeceram. E pensar na agonia, Jesus no jardim do Getsêmani, e passando por tudo isso. E a ideia de jardim, a ideia de alegria, de prazer, mas ali era um lugar de sofrimento para Jesus. E o meu amigo, o reverendo Reginaldo, ele fez uma analogia que eu achei muito interessante sobre os jardins. E ele diz aqui que parece que a ideia Getsêmani e jardim, parece que uma coisa exclui a outra. Porque jardim é a ideia de alegria, de satisfação, de prazer, lugar em que casais saem para passear. E Getsêmani era esse nome porque ali era um lugar, uma prensa, um lugar onde se esmagava a azeitona para tirar o azeite, e era a ideia de prensa, e aí para a vida a ideia de sofrimento, sofrer pressão, lugar de sofrer. Mas era nesse jardim que Jesus ali estava. E aí pensando no jardim do Éden, onde também tudo começou. Ali era o paraíso e lá estava Adão e Eva. Naquele jardim, no paraíso, Adão e Eva entregaram-se às tentações e cederam a Satanás. Jesus, no jardim da prensa, do Getsêmani, ali ele entregou a sua vida a Deus Pai. Lá, tudo maravilhoso, infiéis a Deus. Aqui, lugar de prensa, de sofrimento, de agonia, mas ele entrega-se a Deus. Então o sofrimento de Jesus ali, mas ele está diante do Senhor, e esse sofrimento foi se agravando, ele foi se agravando mais e mais, até que ele foi traído ali por Judas com o beijo, não é? E depois entregue aos soldados, aos seus algozes, e ali até o momento de ser pregado naquela cruz. Os seus sofrimentos não começaram na cruz, mas foi os sofrimentos que o levaram até aquela cruz. Então, irmãos, o Filho de Deus se tornar homem já é um mistério. Encarnar-se, mas ainda mais, um homem de dores. Um homem de sofrimento, familiarizado com o sofrimento. Isso deve nos fazer ajoelhar com uma santa admiração, com uma santa e reverente admiração diante dele. O Filho de Deus se tornou homem e um homem de dores. E aí o verso 5 e 6, ele apresenta qual o motivo que ele passou por tudo isso. Porque às vezes a pergunta é, por que ele tinha que vir como homem? E por que tinha que ser um homem de dores, passar tudo o que passou? Aí versos 5 e 6 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Talvez quando você viu aquele filme passado lá da Paixão de Cristo, do Mel Gibson,
e talvez até chorou ao ver tudo aquilo ali, o sofrimento, ele como homem, e homem de dores. E às vezes saiu e tudo bem, tocou a sua vida. E às vezes até perguntando, mas por que Jesus teve que passar por tudo isso? O verso 5 e 6 de Isaías 53 mostra para nós qual o motivo aqui. Este é o coração do Evangelho. Expressa claramente o porquê que Cristo teve que vir, passar pelo que passou, por tudo isso. E ele diz para nós aqui. Alguns dizem assim que Isaías 53, verso de número 6, é o mesmo que João capítulo 3, verso 16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Interessante aqui, João, melhor dizendo, Isaías 53 é o João 3,16 do Antigo Testamento. Porque este texto e o texto de João, ele torna o caminho da salvação claro para cada um de nós. O Filho de Deus se tornou um homem de dores, morrendo como um criminoso entre dois criminosos. E o verso 5 e 6 revela o mistério, o porquê de tudo isso. Ele diz, foi por nós. Foi por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi em nosso lugar, morrendo a nossa morte, levando aquilo que era nosso, sendo derramado sobre ele. O verso de número 5 fala que ele foi transpassado. Transpassado é a ideia de pegar uma lança e traçá-lo. E diz, pelas nossas transgressões. Diz mais, ele foi moído, esmagado, triturado ali. E ele vai dizer, pelas nossas iniquidades. E diz mais, e sobre ele estava o castigo, esse castigo ali sobre ele, que nos traz hoje a paz. O castigo estava sobre ele, e então nos traz hoje a paz. E diz mais, e pelas nossas pisaduras. Pisaduras são feridas. Pisaduras são feridas. E quem é do interior sabe muito bem, na história daquelas cavalgadas, longas cavalgadas, os animais, os cavalos, a sua sela, cargas sobre aquelas selas, e aquelas selas iam sobre o animal, e com o caminhar e aquele movimentar do cavalo, aquilo abria feridas nas costas do animal, no dorso do animal, e aquilo é conhecido exatamente como pisaduras. É conhecido como pisaduras ali, aquelas feridas, e ainda assim colocava o arreio, a sela sobre aquilo ali, pisaduras. Então ele diz que pelas suas pisaduras, as suas feridas, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Então olha aí, tudo aquilo que Jesus sofreu, os chicotes sobre ele, aqueles chicotes que rasgavam as suas costas, rasgaram as suas costas. O Salmo 22 fala que ele foi como que arado, passou um arado sobre as suas costas. As feridas que foram abertas, ele que estava ali como que moído, ele diz tudo isso por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, para que pudéssemos ter paz e fôssemos sarados. Então Deus tomou o castigo e o peso dos nossos pecados, dos meus e dos seus pecados, e foi tudo isso lançado sobre ele, despejado sobre ele, o cálice da ira derramada sobre ele. Jesus não era pecador, ele não teve pecado, mas ele se fez pecador, se fez pecado ali por nós. Então ele se fez homem, e um homem de dores. E a gente às vezes pensa, por quê? Ele diz, por nós, para que pudéssemos ter paz, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser sarados. É isso que o texto diz para nós. E pensando nesses sofrimentos de Jesus, e a gente pode pensar que todos eles, foram todos eles extremamente terríveis e ruins, mas o pior de todos
É quando Jesus estava ali sendo pregado na cruz, entre aqueles dois ladrões, os dois ladrões, no meio daquela multidão, não é? No centro da história, ele estava ainda sendo alvo da ira de Deus. Da ira de Deus. A ira de Deus sendo despejada sobre ele. O ápice. A ira de Deus sendo despejada sobre ele. E aí você entende, cada situação daquele sofrimento de Jesus era o que estava reservado a nós. E até mesmo os espinhos da sua coroa. Você se lembra que a terra, quando Deus criou, que era tudo muito bom, não tinha espinhos? Depois da queda, a terra passa as plantas passam a ter espinhos e abrolhos. Aqueles espinhos eram fruto da maldição. E então estavam até os espinhos da maldição cravando o seu rosto e o fazendo sangrar. Isaías diz tudo isso por nós, por mim e por você. E a ira de Deus, naquele momento final, sendo despejado de um modo tão terrível sobre Jesus, que o levou a soltar aquele brado de agonia: Deus meu, por que me desamparaste? Era o homem de dores, sendo esmagado pelas nossas iniquidades, sendo moído pelos nossos pecados. E aquele castigo que estava sendo derramado sobre ele estava trazendo paz para nós. Por aquelas suas feridas ali abertas, nas suas mãos, nos seus pés, nós estávamos sendo curados. Nós estávamos sendo curados. O hino 270, e ele fala: morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E era exatamente isso. Por cada um de nós, naquele momento, naquela hora ali. Então, nessa nossa reflexão, nesse dia, nessa final de dia, concluindo esta palavra, Jesus morreu pelos nossos pecados. E aí eu te pergunto, você é um pecador? Você é um pecador? Então o convite é para chegar próximo da cruz de Cristo Jesus. É olhar para o nosso Salvador. Olhar para Jesus, ver os seus braços outrora estendidos, suas mãos cravadas, os seus pés feridos. É olhar para Ele e crer. Porque naquela cruz, o nosso pecado, o castigo estava sobre Ele. E Ele depois levado a um túmulo. E Ele vence a morte, nos dando vida. Ressuscitando ali no terceiro dia e nos dando vida. Então nós podemos ter paz. Paz com Deus, através da obra de Jesus. Paz neste mundo confuso. Nesse mundo cheio de pessoas quebradas, cheio de promessas quebradas, mas em Cristo, por meio dele, nós temos uma paz. Paz com Deus, paz com o nosso Senhor. Mas esta paz foi conseguida ou adquirida por meio de muitos sofrimentos. Da encarnação, ele se fez homem. Por meio das lutas e sofrimentos, homens de dores, né? Dores humanas, rejeição e sentimentos humanos, e no final a ira divina sendo despejada sobre ele. Mas ali estava nos trazendo paz, ali nós estávamos sendo curados da culpa, do ódio, da nossa dívida, do nosso pecado, das nossas vergonhas, por meio de Cristo Jesus. Pessoas quebradas são reunidas novamente. Nós que estávamos distantes, como ovelhas, ele diz aqui, ovelhas que errantes, mas agora nós temos um pastor que nos guia, que nos dirige, podemos andar no caminho do nosso Deus. Que nessa semana, que Deus te abençoe, e talvez aconteçam coisas que te roubam a paz, mas todas as coisas nunca poderão roubar a paz que Cristo dá, porque o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. Que Deus te abençoe muito, Deus te ilumine e sempre olhe para Jesus. Quando a sua vida estiver bastante difícil e às vezes pode até fazê-lo chorar, o seu coração se amargar, mas olha o que Jesus fez por você. Olha a obra que Ele fez por você. E aí você certamente renovará as suas esperanças, renovará o seu vigor e dará um passo a mais. Então vá no nome do Senhor Jesus, e que Ele te abençoe, que Ele aplane o seu caminho, e que Ele te cerque com graça e misericórdia. Amém, meus irmãos? Que Deus muito os abençoe. Eu quero convidá-lo para orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado por este momento, obrigado por Cristo Jesus, obrigado porque Ele deixou a sua glória, deixou estar ali ao lado do Pai no trono e veio a este mundo, Pai. O Senhor veio de uma forma humilde, se humilhou, tornando-se homem, um homem de dores, e tudo isso para nos salvar, para nos dar paz, para nos curar e para nos dar vidas, ó Pai. Senhor, queremos agradecer muito por Cristo Jesus. E sabendo desta obra, que o Senhor nos ajude a caminhar cada dia e cada vez mais confiante no Senhor, esperando no Senhor. E se o Senhor nos amou assim quando nós éramos ainda inimigos, ó Pai, muito mais agora somos transformados em filhos do Senhor. Muito mais o Senhor fará por nós. Pai, quero neste momento também orar por todos os meus irmãos e irmãs, por todas as famílias. Senhor Deus, o Senhor conhece quantas pessoas nesses dias têm pedido orações, têm apresentado as suas demandas para que eu pudesse assim orar, pedir ao Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos graciosas, que o Senhor dê paz ao coração aflito, que o Senhor dê direção àquele que se encontra meio perdido, que o Senhor dê paz para aquele que está angustiado, agoniado nesses dias, que o Senhor supra as necessidades na tua providência, aqueles que às vezes estão vendo começar a diminuir e até faltar algo necessário para as suas vidas, mas que o Senhor opere, assim como o Senhor cuida do pássaro, cuida das flores, que o Senhor cuide de todos nós, ó Pai, e que o Senhor nunca deixe faltar para nós a fé, a esperança e o amor. Pai, cuide da tua igreja, cuide do teu povo espalhado por toda a face dessa terra. Senhor Deus, opere poderosamente em nós e através de nós, ó Pai amado. Livra-nos do mal, livra-nos de pecar contra o Senhor e faça de nós uma luz a brilhar por Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa, o amor misericordioso e a paz do Deus Trino esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e Deus ilumine a sua semana, que Deus te cubra de bênção e de graça. Fica com Deus.